Fala pessoal, boa noite aí. Fala pessoal, boa noite aí. Tainá vai pedir pra participar aí, cadê? Fala aí, Denner. E dá pra me escutar não? Você tá me ouvindo bem? Algum Bem? eco? Alguma. Não, tá bem, tranquilo. Vamos tocar então. Vamos. Primeiramente aí, um feliz ano novo aí pra todo mundo que tá assistindo. É, Bom, a gente vai falar sobre algumas coisas aí, né? A gente botou o título da live aí como desenvolvimento pessoal, né? E a gente vai abordar algumas coisas aí, né? A live, ela tem por intuito aí, após a abordagem de alguns assuntos aí, trazer coisas positivas aí para vocês, né, no fim das contas, não? E, bom, a Tainá, pessoal, quem não sabe, né, eu tenho meus seguidores, né, seguidores dela aí assistindo, é, eu conheci a Tainá lá no Ciaga, ela estava fazendo já o curso dela, né, de caiaque, ela vai explicar tudo isso aí, tá? E eu estava lá no curso de FOM ali, a gente acabou se esbarrando ali, acabou se conhecendo, a pessoa muito gente boa aí. Pessoal do meu Instagram aí que estiver assistindo, pode já ir no perfil da Tainá aí. E, bom, Tainá, eu vou começar aí querendo entender um pouquinho de você aí, como é que tu começou, lá desde o início, lá antes de tu fazer o Cefacmon lá, tudo isso aí, pode falar aí pra gente aí. Vamos lá. Boa tarde, galera. Feliz ano novo. Né? Muito grato por estar participando da live. Né? Para quem não me conhece, creio que vai entrar, a live vai ficar salva. Né? Não precisa se preocupar. Muitas pessoas mandaram mensagem. Ah, não vou conseguir ver e tal. A live vai ficar salva. Né? Eu me chamo Tainá Alves. Né? Você tá vendo o nosso. Depois a gente vai botar o link do nossos Instagrams para compartilhar tanto para ambos. Né? E, cara, tenho muita história, né? Antes de ser Facmon, né? Antes de 2023. Né? Mas uma coisa que a gente colocou na live que história de vida e sobre finanças, né? É um ponto muito importante. E, cara, você começar sem ter recurso é desafiador. Né? Eu lembro que no começo mesmo, no começo de tudo mesmo, eu não tinha recurso nenhum, né? Era curso 100% online, 100% online não, perdão, 100% bolsista. Né? Eu lembro que um amigo me chamou para ajudar no terraço dele, aí estudei com ele, depois um outro amigo abriu um curso, estudei com ele também, até o ponto de eu conseguir um trabalho CLT e peguei 3 meses lá de trabalho, né? Saí e paguei o curso todo e apostei. Foi aí que floresceu, né? Aí foi aí que veio ter Facmão. E é Ah, isso aí. eu tenho umas situações parecidas aí também, né? Até tinha te falado, né? Eu também não. Cara, até um período ali eu não sabia muito o que eu queria fazer da vida, é aquela coisa de moleque novo, né? E aí bom, eu queria fazer algum cursinho de alguma coisa, não sabia o que que era, né? Mas assim, eu também não tinha condição, entendeu? Eu também não tinha condição. Eu lembro que bem no período que eu falei, pô, não, eu vou começar, eu tenho que começar ali, nem sabia o que queria direito. Aí foi bem assim, Deus abençoou assim aqui em casa, né? Que surgiu uma pensão aqui para minha mãe, ela conseguiu, foi bem nesse período aí, né? E aí ela conseguiu arcar naquele período, aí depois passou, o período foi pro meu irmão, meu irmão que bancou, aí depois foi meu pai que bancou, aí depois foi eu com a minha mãe dividindo, enfim, depois a gente vai falar, e depois foi só eu que banquei mesmo, aí depois
tudo um processo aí, mas pode continuar do teu aí, se você quis complementar. Essa fase, né, de início, eu lembro que foi em 2023, 2022 para 2023, né? Aí eu saí desse cursinho, que era 100% bolsa, e fui trabalhar, né, como CLT. Quando eu saí do CLT, cara, o que aconteceu? Eu tinha uma bicicleta, um salário mínimo e uma expectativa de passar em alguma coisa. Né? Aí eu fui, arrumei a bicicleta, paguei o curso todo, comprei a apostila, comprei o uniforme. Eu falei, cara, agora vai. Se não for, eu não sei mais o que eu vou fazer. Né? Aí paguei 4 meses de curso e aí foi aí que eu passei na Fuzileiro, passei no Cefac-Mall, depois eu vim passar no Osmo. Né? E o que eu quero deixar como frase, né, que o pessoal fala que é uma frase de impacto, é que comece independente de você ter recurso ou não. Né? Às vezes a gente quer idealizar um começo. Né? Comece começando. Ponto. Comece começando, da maneira que der. Né? Hoje a gente tem a rede social, a gente tem o YouTube, a gente tem muitas influências que nos ajudam a ter um conhecimento melhor e mais amplo de Perfeito. concursos, de materiais, entendeu? Não, perfeito, exatamente. Assim, independente da condição, acho que a gente tem que criar a nossa condição, né? No fim das contas, é isso que impera, né? Bom, até complementando essa questão, eu queria contar uma situação, né? Eu também estudei com muita dificuldade também, num período. Eu fiz curso em presencial. Bom, na época, quando eu comecei a estudar, estudei ali, aí como eu falei, muitas pessoas pagaram meu curso pessoas diferentes pagando meu curso ali, para me ajudar. Dá para me ouvir bem, né? Tranquilo, né? E sim, tá ótimo. Tá ótimo, né? Então, muitas pessoas pagando diferente ali, meu pai, minha mãe, meu irmão, aí dividi com a minha mãe, depois fui eu. E nesse período, cara, chegou um período que eu falei, cara, eu não tenho mais cabeça. Eu até tinha como me bancar assim, eu me bancava ali por freelance mesmo, que eu não trabalhava CLT, mas eu falei, cara, eu vou ter que começar, cara. CLT, não tem mais cabeça para fazer outra coisa. Eu preciso iniciar minha vida e tal. E aí, nisso, eu fui iniciei o trabalho como CLT, né? Comecei ali como jovem aprendiz, ali foi muito produtivo. Eu acho um ótimo caminho, inclusive, para quem estiver assistindo e estiver nessa situação. O jovem aprendiz é muito positivo, porque você não tem tanta responsabilidade, é muito Sim, responsabilidade, mas assim, você está ali muito mais para aprender. Você não paga conta em casa, né? Então você não, geralmente, né, não paga conta em casa. Ou não arca com tudo, né? Então você tem um salário baixo ali, mas é um salário que dá para se manter, entendeu? Se você for organizado, a gente vai falar de organização. É, Se você for uma pessoa organizada direito ali, cara, você consegue juntar seu dinheirinho, se bancar, entendeu? E pagar teus cursos. Pô, eu paguei todo tipo de curso que você imaginar na época com o salário de webniz. Pô, eu paguei o curso que eu fazia mesmo, que era do Estratégia. Eu paguei um outro curso de inglês específico para iPhone. Depois paguei um outro, vários aulões que eu fiz, eu paguei mesmo, assim, e botava dinheiro pesado mesmo com essa parte, porque eu tinha para mim ali, né? Tinha como guardar, né? Aí depois eu fiz a prova de FON, aí eu fui efetivado na empresa, fiquei como assistente administrativo ali, né? Aí aumentou um pouco o salário ali, só que a carga horária de trabalho aumentou pra caramba. Né? Mas no fim das contas, né, o que eu queria dizer sobre essa questão do estudo e do sacrifício, né? Por exemplo, né, eu tive que, nesse período aí que eu estava estudando para iPhone e estava lá no CLT, eu tive que saber lidar. Eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar. Eu sou de Campo Grande, né? Para quem conhece aí. Eu sou de Campo Grande. Aí eu tinha que ir lá para Penha, né? Era bem próximo do Defon, inclusive, lá onde eu trabalhava. Então eu tinha que ir para lá todo dia. E aí eram 2 ônibus, né? Na época não tinha esse BRT aí, que bom aí com ar-condicionado ali na época, né? Melhorou pra caramba. Mas na época não tinha. Não tinha, só tinha o BRT azul, só tinha o. E não tinha na Brasil. Então eu tinha que pegar 2 ônibus aí na Brasil, né? Aí o que eu fazia, né? Eu pegava. A primeiro trajeto que eu pegava demorava mais ou menos 1 hora, 50 minutos ali. Aí esse primeiro trajeto que eu pegava, eu ia vendo aula de matemática ou de física, geralmente era isso. E quando eu falo, viu, pessoal, não é aquela coisa de, pô, você tá lá e tá vendo bonitinho e tá prestando atenção. Às vezes não, cara, pô, como é que tu vai prestar atenção com o ônibus balançando pra caramba e nego suado isso do teu lado aí, reclamando? caramba. E tu em pé, entendeu? E aí muitas vezes nego, pô, é um desconforto muito grande mesmo, assim, é no desconforto.
E aí, nesse meio tempo aí, né, como é que eu fazia? Aí eu só focava em ler, em ver, ver tudo ali da aula ali, entendeu? Então eu baixava a aula no dia anterior, aí ia lá no ônibus balançando e tal. Aí às vezes eu conseguia um lugarzinho ali, pô, graças a Deus eu consegui um lugarzinho aqui pra assistir a aula. Aí assistindo a aula até o primeira descida. Aí eu descia, aí quando eu pegava o outro ônibus, que era baldeação, aí eu ia vendo aula de inglês. Geralmente era não aula de inglês, era um método de inglês, né? Na época que eu fazia com, inclusive, o professor Sérgio Gama, né? Na época que eu peguei o curso dele, né? O Gama. Então, tipo assim, o Gama, eu não era de assistir tantas aulas dele, porque assim, eu já tinha uma base muito boa de inglês. Conheci É, o mas, Bruno, totalmente. né, então, também sou bem próximo do Gama. E aí, ele tinha um método bem legal específico para iPhone ali, de você ler sites todo dia, criar questões e tal. Aí o segundo trajeto, eu fazia isso de inglês, entendeu? Para eu nunca perder o inglês de iPhone ali, que é um inglês marítimo, um inglês mais complexo ali. Então eu lia de 2 a 3 textos ali, indo para a segunda fase do trabalho. Aí eu ia lá, cumprir minhas obrigações, e aí depois na volta, eu tentava fazer basicamente a mesma coisa, só que na volta era mais difícil, porque eu tava mais cheio, eu tava já cansado, entendeu? Então, tipo, tu tinha que fazer ali, eu via o que dava, entendeu? O que desse pra ver, eu via, entendeu? Aí dava pra ver matemática, física e tal. Aí nisso eu voltava, era tipo mais ou menos assim, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Era mais ou menos isso. Caraca. Na época de Campo Grande aí, sabe como é que é? Tudo longe. Aí eu fui, fiz isso, né? E quando eu cheguei, aí eu chegava em casa, aí eu tentava fazer alguma atividade física. Inclusive, cara, fica de lição aí, às vezes, para alguns amigos aí, não sei se tem alguém assistindo aí. Deve ter gente de fã assistindo aí também. Quando eu cheguei lá, cara, eu era muito ruim. Dá pra ouvir, né? Tô falando. Quando eu cheguei no F1 lá, cara, eu era muito ruim de corrida e natação, os dois. Eu era ruim nos dois. Porque, tipo assim, eu não tinha tempo, mano. Tipo, eu corria Isso, até. essa questão que você está falando é muito interessante, porque às vezes a gente foca só no estudo, né? É, Eu lembro que eu consegui, graças a Deus, parar de trabalhar e ficar só estudando. O que eu fiz? Eu fazia natação, academia e corria. Tipo assim, minha vida era curso, eu acordava mais cedo, por exemplo. Eu tinha que estar lá no curso 7 horas da noite. 7 horas da noite, quando eu fazia de noite. Só que aí, durante o dia, eu acordava mais cedo do que o normal, estudava. Aí, teve um período que eu fiz o curso 4 meses de manhã. Eu acordava 5 horas da manhã para pegar 7. Então, eu dava uma papirada, dava uma revisada, pegava 5 km de bike indo, fazia o curso. 5 km voltando e ia para academia. Aí, terça e quinta era natação. Então, tipo assim, é uma vida focada mesmo para aquilo que você quer conquistar. É você abrir mão de saidinha, abrir mão dessas coisas para você realmente conquistar isso. E o Daniel passou num dos concursos mais difíceis do Brasil, que é a EFON, né? isso aí, bem difícil. É, Então, tipo assim, o que eu tava falando, né? Até pegando um gancho que você tá falando, né? Os seus seguidores aí, o pessoal que conheceu o mundo mercante, geralmente eles vão ser abordados aí por essa fase, né? De ter que trabalhar, bancar em casa, com filhos já, muitas vezes e tal. Então, tipo assim, é uma coisa realmente difícil mesmo. Vai ter que conciliar e dar. Claro que dá, mas assim, vai ser mais difícil, vai ser mais sacrificante. Tem que entender que a questão, por exemplo, da atividade física. Eu fazia, tentava fazer 20 minutos, aí fazia só flexão, aí, e assim, eu já chegava cansado, né, que a viagem é sempre estressante, aí eu jantava e ia estudar a matéria que eu vi na aula, no ônibus, entendeu? Era assim que eu fazia. Aí no outro dia, aí antes de dormir eu baixava as aulas do dia seguinte, aí fazia a mesma coisa, lá ônibus, né, com o celular aqui, mãozinha balançando, aí ia vendo aula e fazia de novo e de novo, entendeu? Assim, é maçante, é sacrificante mesmo, mas é totalmente possível, assim, uma coisa que eu lutei, corri atrás e quando dá certo, assim, é muito bom, assim, é muito prazeroso, Satisfatório pra... pô, muito satisfatório, inclusive, cara, no mês um mês pré-FON, eu lembro, cara, faltando um mês pré-FON, a empresa pediu para eu dar uma forcinha eles lá no outro unidade, que é lá na Barra da Tijuca. Então, se eu tava longe na Penha, que era 2 conduções, na Barra eram 4. Entendeu? Então, tipo assim, eu tinha que pegar 4 conduções para ir, 4 para Meu voltar. Deus.
Isso foi no último no mês da EFON, assim, no mês da prova, né? Aí eu falei, caraca, mano, logo faltando um mês pra prova, os caras me mandam tipo, Tudo acontece. lá pra Cafundel lá. Aí, enfim, mas show, fui pra cima. Inclusive, eu lembro, cara, que quando eu tava no ônibus indo pra lá, assim, tava cansado, assim, eu tava vendo aula, eu lembro que a questão que caiu. Cara, eu vou te falar, a prova de EFON é muito assim, você tem que amassar a parte de humanas ali, exatas ali, você em matemática tu consegue pegar bastante, agora física é muito puxado, e eu sou muito ruim de física, cara, sou muito ruim de física, pra quem é ruim de física aí sabe que é difícil mesmo, física pra mim é o pior, principalmente pra EFON aí. E aí, cara, eu lembro que, tanto que na prova, cara, eu só consegui fazer uma questão de física. Aí tu fala assim, caraca, como é que passou e tal? É porque é um pouco diferente, né? Se você ir muito bem nas outras, você consegue talvez ir menos, sabe? Sim. Ir sozinho ali em uma, mas como você compensou nas outras, você consegue ir bem, entendeu? Então, por exemplo, eu amassei português, inglês, redação, matemática eu fiquei ali naquela média e física eu fui muito mal. Não fui muito mal, não. Eu consegui pegar mais umas ali, eu fiquei ali na média mais pra baixo. Então. Aham. Qual a diferença para o pessoal que está nos assistindo, né? Um público que nunca ouviu falar de EFON, nunca ouviu falar de Prepon, um público que está meio perdido ainda. Elisete Barbosa entrou agora, confabulando com a Elisete. Muita gente boa aí assistindo a gente. Né? O pessoal do Acon tá aí também, né? O pessoal em peso aí, Rogério, Andréia, pessoal em peso aí. E qual é a diferença do Prepon para EFON? Né? Eu passei no Prepon 2 vezes. Passei em 2023 para o Cefacmon, bolsa de máquina, depois eu passei para CAC CDM. Né? E você já foi direto para EFON, né? Qual é essa diferença para essa galera que está nos assistindo aí? Então, você tem que me dizer, brincadeira. Não, então, você sabe até melhor do que eu, né? Tipo assim, né? Você entende melhor essa área aí. Eu entendo pouco, eu era muito mais focado na iPhone em si, né? A iPhone, pelo que eu sei, ela pula, né, os cargos, né? Então você consegue entrar num cargo mais acima, né? Um cargo ali né, que você já entra com um certo cargo na empresa, né? Cargo mais oficial, né? Para fazer teu estágio ali, depois você vai virar oficial já. E os outros concursos, né, que são dentro do Prepon, né? Esses concursos eles já são numa base, né? Já são ali na base, nos cargos mais na base ali da carreira, né? Embarcado, mas eu acho que tu sabe melhor do que eu, né? As especializações, né? O CAC. Uma pincelada, né? Que É. a diferença da EFON pro Prepon é o seguinte, que o Prepon em si é um conjunto de cursos que o mercado está precisando. A EFON é um curso de Tá dentro do formação na segunda oficial, né? Que Prepon, né? isso, com nível médio, né? E já o Prepon tem cursos que é abaixo da EFON, que é segundo OM, abaixo da EFON, e tem cursos que é parelhado com a EFON, como o Azon. Né? Para quem tem faculdade, que está nos assistindo aí, tem a possibilidade também de fazer o Azon. Dá para abrir aí o Azon Náutica. Amigo, só respondendo que o R Boipeba mestre cabotagem. Não, então, é nível superior quando você se forma, né? Tu sai com nível superior, mas ela tá falando de para você fazer o concurso, que ela tá falando no caso, entendeu? Para você fazer o concurso, tu tem que ter o nível médio, né? É isso que ela tá falando. Isso. Mas sai com o ensino superior, que nem você tá falando. Ciências náuticas. E como o pessoal que está sem idade, a EFON tem uma idade, né? Para entrar com a idade mesmo? Então, é dos 17, eu não vou saber exatamente, mas é tipo dos 17 aos 24, 23, 24 ali. Eu não sei exatamente quanto é, porque a idade é um pouco acima desses concursos militares, porque você vai se formar para ser civil, né? Então isso não vai importar tanto a questão da idade ali, aquela diferença de idade como tem esse concurso da ESA, da IAM, por exemplo, enfim, né? Aí a idade é nessa faixa, tanto que tem amigo meu que entrou, pô, eu entrei com 19 para 20, ou 18 para 19, não lembro agora. E aí tem amigo meu pô, tinha 24 já, 25 já, eu não lembro muito bem exatamente. Né? Quero falar que é de 17 a 24. E eu tenho idade ainda para fazer EFON, né? A gente estava até conversando. E aí as pessoas perguntaram, por que você não faz EFON? Você ainda tem idade. Né? Só que eu comecei de baixo, eu comecei como moço de máquina.
E você que está me assistindo aí, que tem só ensino médio, é o suficiente para entrar como moço de máquina, né? E depois você vai galgando marinheiro, suboficial, oficial, igual o nosso amigo Denner, primeiro oficial e OSM. Então, a possibilidade de entrar na mercante não é só pelo EFON. A EFON é dos 17 aos 24. 23, Eu tenho 2 anos ainda, se eu quiser. A RAM entrou aí, ó, o curso da RAM. Se eu quiser entrar ainda, posso até fazer a prova, mas para mim está na vantagem. Você fez a live com o Han outro dia, não foi? Lá. Sim. Ó, vou tentar esse ano para a MOC, aqui em Vitória. Perfeito, Andréia. Super apoio e a vitória é nossa. Né? E pessoal que tem faculdade aí, vai ter a Zon. Com certeza vai ter a Zon. Pessoal que tem técnico, abriu o CAAC ELTE. Entendeu? Eu tô com a expectativa muito alta que abra a CAAC CDM no meio do ano. Denner, ele daqui a pouco vai se formar, vai ser meu chefe. Né? E, cara, o mercado tá muito bom. Hein, Denner, vamos falar um pouco do mercado, essa realidade do mercado, o que o mercado tá pedindo. Então, a gente pode falar assim, o mercado, pelo que a gente ouve, né, como eu não estou no mercado, posso esclarecer. O professor Júnior, ele é lá do Ciagas, ele tá pedindo para participar do vídeo, tem problema? É tranquilo, né, o professor, gente fina, gente finíssima. Eu vou botar ele aqui. Seja bem-vindo. Botei ele. Ele vai entrar aí. O pessoal que está fazendo pergunta, a gente vai ter o momento da pergunta, né, Denner? Isso aí, perfeito. Responder as perguntas. Né? A gente quer falar um pouco também dessa parte financeira. Tudo bem, aí teve aquela dificuldade inicial de você entrar na mercante e acabar que você entra sem recurso. O seu curso, o curso do Denner, da EFON, foi remunerado. Né? Ele foi remunerado, é um salário mínimo, né, Denner? Salário mínimo, mais ou menos salário mínimo. E aí, ele fica alojado lá, recebe alimentação e tudo mais. Agora, quem vai entrar pelo Prepom, que é a maioria em si que entra pelo Prepom, que não exige idade, é sem limite de idade, é um concurso que tanto para quem tem nível médio, nível superior, nível técnico, entendeu? Tem um que é Macman, eu gosto bastante desse concurso também, que é bem... As provas são bem... para o pessoal que está muito tempo sem estudar, né? É legal entrar como Macmon também, que é marinheiro auxiliar e marinheiro auxiliar de máquina, né? De conversa de máquina, é legal. Então, tem esse déficit de dinheiro quando você está fazendo o curso, está cursando ali, mas depois você tem o estágio pode ser ou não remunerado, entendeu? Ainda tem isso. Então, você, para entrar na mercante, é bom que você se prepare financeiramente para isso. Em 2023, eu não tinha preparo financeiro para entrar na mercante. Então, eu passei muito sufoco. Eu tive uma tia que segurou na minha mão, pagou as coisas, pagou a natação, pagou isso, aquilo, outro. Em 2025, na mercante, um dos meus primeiros salários já foi para pagar o técnico. Entendeu? Então, no meu primeiro salário, eu já estava me programando para 2025, daqui a 2 anos, né? 2023 para 2025, eu iria fazer um curso para CDM. Inclusive, né, que você falar nessa questão financeira aí, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que é muito desorganizado, né, cara? Tipo assim, até para fazer isso que você fez, por exemplo, de ter, vou sair aqui, vou ter uma bicicleta, não sei o quê, um sonho, né? Até para você fazer isso, cara, você tem que ter uma organização, entendeu? Por exemplo, eu quando entrei na EFON, cara, a Marinha, ela demora um pouquinho a pagar, entendeu? Assim, não que ela não atrasa salário, mas assim, ela demora a pagar um pouco no início, até você acertar toda a questão de documentação e tal. Aí nisso, por exemplo, eu só fui receber meu primeiro salário em maio, entendeu? Em maio. Então eu fiquei de janeiro, quando eu entrei, que eu já tinha gastado mais de 3 mil reais com enxoval, entendeu? Tipo assim, o meu vale refeição. O professor Júnior, eu não sei o que aconteceu, ele não conseguiu entrar, mas depois ele vai explicar a questão dos cursos, que é o que ele quer explicar, né? Mas voltando, aqui, ele pediu de novo aqui. Voltando. Aí eu fiquei até mais sem receber.
Aí, quando chegou em maio que eu recebi, aí o pessoal achou que ia cair tudo junto. Só que acabou que caiu só. Opa, opa, mestre. Oi, Só, pessoal, tudo boa noite. bem? Boa noite, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Né? Mestre, se eu só concluir aqui, eu vou passar a bola para o senhor aqui. Boa noite, né? Feliz ano novo para o senhor. Aí, o que aconteceu? Demorou bastante tempo para cair o soldo. E aí eu tinha o dinheiro guardado, que eu trabalhei na empresa, né? CLT, né? Jovem aprendiz, depois foi como assistente. Aí eu tinha o dinheiro guardado, só que eu já tinha gastado muito dinheiro com o enxoval, né? E aí a Marinha demorou muito a pagar, demorou muito. Ali foi pagar só em maio, e quando pagou, ela não pagou os atrasados. Aí ela pagou só o valor mesmo, que é o salário mínimo. Então eu tive que. E eu acabei me endividando na época, né? Na época eu acabei me endividando, como acontece com muita gente, né? E aí eu tive que ter uma organização toda ali para quitar com o próprio salário. Tem muito moleque, aquele moleque novo ali que, principalmente que nunca teve, não é demérito nenhum, tá? Mas assim, questão de trabalho, assim, o moleque muitas vezes não consegue num trabalho, algo assim, né? Então o moleque às vezes não tem a noção assim de mexer com as finanças dele e tal. Então aí ele tem aquele raciocínio, né? Quando chegar eu quito tudo, aí vou fazer dívida mesmo, quando chegar eu quito de uma vez. Cara, mas isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Depois eu explico melhor o que eu fiz com o dinheiro, né? Eu consegui me acertar, vou explicar tudo isso aí. Agora o mestre vai explicar só a questão dos cursos, né, mestre? O senhor tinha falado, né? Oi, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela compreensão e feliz ano novo para todos. Eu tive o Beleza. privilégio aí de estudar junto com o Denner aí um pouquinho, né? Nosso Grêmio querido lá, né, Denner? Fizemos Isso. várias ações sociais muito bacanas lá na EFON. Vamos lá, pessoal. Eu sou OSM, Oficial Superior de Máquinas, tá? Fiz o Azon, sou da primeira turma do Azon, ou seja, eu já era engenheiro antes de entrar, e sou um nauta sempre, né? A parede da minha casa é assim, cheia de cartas náuticas antigas de marinhas. Sou convicto mesmo. Vamos lá, como é que funciona esse negócio aí? Só para organizar um pouquinho a cabeça da garotada. Nós temos algumas formas de entrar para a Marinha Mercante. A inicial e mais comum é a do Prepom, que o EFON também faz parte do Prepom. Faz parte do preparo, exatamente. A gente separa um pouquinho. O Prepom, você pode entrar como moço de máquinas ou moço de náutica. Depois vai alçar a marinheiro, aí CDM, contramestre, e pode chegar até capitão de longo curso ou oficial superior de máquinas, tá? É uma carreira inteira que não precisa entrar direto na faculdade. Bom, essa é a primeira entrada, digamos assim, a mais simples, né? Que é a que você está fazendo, não é isso, Tainá? Quanto tempo que você já está a bordo já? Eu tô há 2 anos a bordo. Eu entrei como moço de máquina, fiz concurso Cefacmon. E nesse período do concurso Cefacmon, cursei, terminei de cursar, fiz o estágio, já comecei a fazer o técnico em mecânica, igual a Andrea fez aí, né? Fiz o técnico em mecânica. E você já pula alguns graus. Sim. Com o técnico você pula alguns degraus. Você vai mais rápido. Não é que eu poderia esperar automaticamente, né? Chegar marinheiro, depois esperar mais um tempo, né, para vir a indicação da empresa, só que eu quis cortar isso tudo, é isso que eu gosto muito de fazer live, que eu impulsiono a galera, tanto que está na mercante, tanto que quer entrar, já entrar com a mentalidade de crescer, entrou como moço, já visa CDM, né? Moço de máquina já visa CDM, moço de convés já visa algo superior também. E foi isso que eu fiz, professor. Eu, em 2025... O céu é o limite. O céu é o limite. Né? E fiz em 2025 Cefac, CAC, CDM. Passei, graças a Deus, Deus é muito bom. Né? E me formei, foi em setembro, dia 19 de setembro, aguardando a documentação. Empresa, já tem empresas, né? Mas já escolhi a minha empresa. E esse é o mercado, né? Esse é o mercado que a gente está inserido. O mercado que está bombando agora. E é a oportunidade dessa galera que está nos vendo de entrar, né? Tanto quem tem ensino fundamental entrar como moço, tanto quem tem um técnico entrar como elétrica, né? CAC ELT ou CAC CDM, CAC CTF
Professor, abriu 390 vagas. Eu sei. Deixa eu complementar que eu vou falar tudo isso aí para vocês. Aí essa é a primeira fase para você entrar, digamos assim, com o ensino mais básico. Depois, quem já fez um curso técnico, você economiza um monte de tempo, aproximadamente uns quase 10 anos você economiza, porque se você tem um curso técnico de mecânica, você já entra como condutor de máquinas, ou se tiver de elétrica, você entra como eletricista, certo? Aí depois é só fazer os ACONs para ir ao oficial. Se não me engano, são 2 anos de embarque, efetivos embarques, aí você pode ir ao oficial pelo ACON. Não se esquecendo que tem 2 tipos de ACON diferentes. Eu nunca lembro o nome. ACON A, ACON M, isso. ACON M, B, né? E ACON N, B, e tem o ACON C, que é para tirar a restrição de segundo. Isso. Que o pessoal, todo mundo vai no curtinho achando que está fazendo vantagem. Não está. Faz aquele maiorzinho, que aí você pode ir até o último posto do oficialato. Se você faz aquele pequenininho, você só pode ir para o primeiro posto. No caso de náutica, o segundo oficial de náutica. No caso de máquina, o segundo oficial de máquinas. Aí tem restrição para fazer os cursos de aperfeiçoamento. Bom, então é quando você faz de praça, é isso aí. Professor... Recomendo, quem puder, só um minutinho, recomendo quem puder fazer o curso técnico, que vai muito mais rápido e você adquire muito mais conhecimento e consegue aplicar melhor. Diga. Tem um amigo meu que ele falou assim, tenho 23 anos, sou CDM, da minha turma ele. Quero ser segundo AM antes dos 30 e o que me recomenda, né? Se o senhor quiser responder ele... Claro, com o maior prazer. Depende, se ele tem nível superior que se atribui no Ozon, ele pode entrar no Ozon, só que o Ozon no meu tempo era um pouquinho menos pior. Eram 6 meses de teoria e 6 meses embarcado com praticante. Agora são 2 anos. Né? Inclusive, a gente está brigando porque a máquina, a IMO, não exige 1 ano de embarque de praticagem. Exige só 6 meses. Só que para equalizar as turmas, a Marinha botou 1 ano para todo mundo. Ai, meu Deus do céu. É uma briga danada isso aí, mas a gente vai chegar. Inclusive, antigamente máquinas era só 6 meses, né? Também. Mas ainda pelo STCW, pela IMO, são só 6 meses. Mas para as turmas ficarem iguais, a Marinha decidiu pegar isso tudo aí. A gente vai chegar lá. Bom, a outra forma de entrar é EFON, que já foi falado, e a outra forma é o AZON, para quem tem nível superior, né? Você entra direto, faz esses 2 anos, como se fosse uma pós-graduação, e sai embarcado. Vamos lá, pessoal. O mercado de trabalho. Uma coisa, antes de tudo isso, que é fundamental e faz uma diferença gigantesca. Inglês. Quem tem inglês vai para fora. E fora você ganha em dólar. Então, só de ir para fora, você ganha 6 vezes mais do que você ganha aqui. De cara. Certo? Sem pestanejar. Quanto é que, você está acabando agora, né, Daniel? Você já está praticando ou não? Eu? Não, eu estou no segundo ano. Você tá, beleza, desculpa. É que há tanto tempo a gente se esbarra, perde meio noção da coisa. Mas, bom, uma garotada que pratica lá fora, em bandeira estrangeira, começa a ganhar 4, 5 mil dólares só na praticagem. Tá? Ou até mais, dependendo da companhia. Certo? Sim. E se você vai como oficial, mais ainda. Oficiais superiores, então nem se fala. Sem falar que lá fora tem uma coisa chamada Prolabore. O que é? Se eu vou contratar uma empresa, sei lá, conta redonda, 10 mil dólares para fazer um serviço, eu chamo o pessoal de bordo e falo, ó, vou pagar 7 mil para vocês. A empresa fica feliz da vida que economizou 30% e você fica feliz da vida que um trabalhinho de 8 horas, que você ia ficar lá a bordo mesmo de qualquer coisa, vai botar 1.000, 1.200, 2 mil dólares no bolso, só porque ele está a bordo trabalhando normalmente. Tá? Aqui nas bandeiras brasileiras isso não é muito mais comum. Antigamente era. Mas ainda lá fora isso é muito comum. Tá? Então, pensem nisso. Tá? Estudem inglesinho. Tem cursos de inglês de graça pelas universidades americanas e europeias. Eles dão curso de graça para quem quer estudar lá fora. Exemplo, Harvard dá, Yale dá, Cambridge dá, Oxford dá curso de graça. Todos eles dão. Só que ninguém vai lá buscar. Eu fico impressionado com isso. Entendeu? E é curso de verdade. Vai ter um professor do outro lado da tela te dando curso
e você vai ter um diploma de Harvard, que já é considerado automaticamente como o TOEFL. Todo mundo sabe o que é o TOEFL? É aquele testezinho que você faz para dizer que seu inglês é bom. Tá certo? Sim. Então, isso tudo aí são dicas que o velho guarda aqui está dando para vocês. Legal. Certo? Excelente, Outra excelente. coisa, isso. Outra coisa é, você não precisa trabalhar embarcado pelo resto da vida. Assim, tem outras opções de você trabalhar em terra. Então, por exemplo, o pessoal de náutica, nem tanto, que é um pouco mais restrito. O pessoal está muito mais focado a bordo. Mas o pessoal de máquinas, os nossos diplomas de máquinas são reconhecidos pelo CREA, por exemplo, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e pelo Conselho Federal de Técnico. Então, você pode trabalhar, sei lá, uma cervejaria, por exemplo. É muito comum isso acontecer. Tá? Um exemplo bacana. É Coca-Cola, entre outros. Mas um exemplo bacana que, assim, fora da realidade, mas é significativo. 70% dos operadores de Angra 1, 2 e 3, ou seja, das usinas nucleares brasileiras, são oficiais de máquinas da Marinha Mercante. Tá? Eu fui fazer uma visita lá, o cara, eu levei fome, inclusive, lá, muito tempo atrás. E, caramba, todo mundo é vaposeiro aqui, porque a planta é idêntica ao de um navio a vapor. Só que a única diferença é que quem gera o vapor é uma planta nuclear. O resto é tudo igual. Então, são pequenas coisas que as pessoas não sabem e não falam para vocês. Você mesmo, você é maquinista, né, Tainá? Então, você Sim. pode ir lá no Conselho Federal de Técnicos pedir a sua equiparação para máquinas navais, eletricidade, etc. Vai depender da carga horária que você tem lá nos cursos. Vale a pena, tá? Porque no dia de folga que você tem lá, você pode fazer uma instalaçãozinha elétrica para o seu vizinho assinar. Ele vai economizar a graninha da Light e você vai ganhar uma graninha só porque assinou um documento para ele. Entendeu? É o mesmo. Essas dicas aí também. Outra coisa que vocês podem trabalhar, que é muito comum lá fora, principalmente, nos estaleiros do mundo inteiro, não tem engenheiro naval, só tem oficiais de máquinas. Tá? Os estaleiros do mundo inteiro, quem faz são oficiais de máquinas. As classificadoras e certificadoras também contratam oficiais para trabalhar, fazer certificação das embarcações, auditorias, vistorias, e por aí vai. Tá? Pode ser professor também da capitania, do CIAGA lá, a gente vai enganar os garotos lá no bom sentido, tá? Eles vão se divertir um pouquinho, tá bom? Então é mais ou menos isso aí. Agora, pessoal, estudem muito, com muito carinho e paixão. É uma profissão maravilhosa. Eu tenho um carinho enorme, eu sempre gostei de ser marinheiro. Agora, em dezembro, minha turma fez 37 anos na beira do cais. Então, não são 37 dias. A gente tem um pouquinho de história para contar. E eu adoro o que eu faço. Tá? Eu já naveguei por todos os oceanos desse planeta, já pisei em todos os continentes e conheci um bocado de coisa. E agora estou contando historinha para os garotos aí. Então, contem comigo. Eu não sei se aparece no meu Instagram, mas se não apareceu, eu também não sei. Digita aí, só pode digitar aí, ó. É que eu não sei. É que eu não sei. Digita aí, Dani. É que eu não sei qual é o meu Instagram. No final, a gente vai digitar o Instagram, o meu, do Dani. A gente vai botar no final. A gente põe no final, mestre. Aí. Tá bom. É porque eu só tenho o Instagram para vigiar minha filha, entendeu? Eu sou pai, avô. Só para isso que tem Instagram. Eu nem uso aqui, mas ele passou, vi que ele tinha feito convite, eu resolvi vir dar uma olhadinha. Então, contem com a gente, tá? O que a gente puder ajudar, indicar, orientar. Valeu, obrigado. Alguém botou obrigado, aí. Senhor, obrigado pela honra, né, Dani? É uma pessoa tão experiente, eu creio que tá todo mundo muito surpreso, né? Porque ninguém imaginava que uma pessoa tão experiente, né, que já rodou esse mundão aí, veio dar excelentes conselhos pra gente. Eu peguei os 3 conselhos aqui, já vou anotar e saindo da live já vou começar a procurar algumas coisas que vão beneficiar a minha carreira. E você que está nos assistindo, não faça diferente. Né? A pessoa que tem mais experiência, é sempre bom você ouvir. Hoje, por exemplo, eu não embarco mais, né, já há alguns anos. Até estou pensando em revalidar minha carta, ela fazer uma interinazinha de vez em quando. Faz. Não sei se eu tenho mais paciência, não. Mas vamos ver. Eu adoro navegar e tal, mas
Mas eu continuo a bordo todo dia, que eu faço certificação das embarcações. Trabalho na certificadora e trabalhei na DPC também como vistoriador naval-chefe durante quase 17 anos lá. Eu era aquele cara chato que a bordo pentelhar todo mundo. Agora estou do outro lado do balcão. Tá bom, galera? Contem comigo aí, como eu falei. Obrigado aí pela paciência. É só mandar mensagem aí que a gente troca ideia. E vamos conversar. Eu tenho que conversar com você que a gente tem que voltar a fazer aquela distribuição lá. Esse ano a gente consegue voltar lá. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Uma ótima semana aí para vocês. Obrigado pela participação, tá? Obrigado mesmo pela participação. Vou continuar aqui ouvindo vocês. Me desliga aí que eu não sei fazer isso. Valeu, Francis. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, mestre. Eu que agradeço. Dani, tem muita pergunta aí, né, Dani? Muita pergunta, a galera tá ansiosa pra gente responder essas perguntas. Cara, eu acho que a maioria das perguntas é para você, cara, porque o pessoal Vamos lá, então. Vamos lá, então. Já recebemos dicas valiosas do... Quer ler as perguntas, Dani? Desde o começo lá, vamos ser fiel a quem mandou a pergunta primeiro. Tá. Agradeço. Vamos lá. Não, então, deixa eu só continuar aquela parte ali que eu leio as perguntas. Eu vou ler uma pergunta aqui, mas assim, pra gente não perder o foco também da live, né? Que é a parte daqui do nosso desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal. Cadê o... Pô, vê se você acha as perguntas aqui, que eu tô com dificuldade danada aqui. Mulheres aquaviárias. Gente, eu não poderia sair dessa live sem falar da Associação das Mulheres Aquaviárias do Brasil. Se você tá ouvindo isso que eu tô falando, depois que eu terminar a live, vai lá, segue essas mulheres. A Andréia, que tá aí com todo o vapor, fazendo curso técnico, tem curso de taifeiro. A Andréia é uma concurseira nata. Tô vendo aqui em todas as lives ela tá, Dani. Né? E é uma ouvinte, né, muito fiel. E, gente, a Mulheres Aquaviárias é uma associação brasileira, né, que foi até amadrinhada agora pela Fernanda Brum. Né? Tive a honra de fazer parte. Né? Ela está a falar sobre o processo de inscrição até o primeiro embarque. Vou fazer um resumão aqui. Né? O processo de inscrição geralmente é presencial, galera. Não é igual os concursos que a gente está acostumado. Que é o que? Online. Você se inscreve online. Os concursos da Marinha Mercante, eles variam entre online e presencial. Então, você tem que ficar de olho no site do CIAGA. Você que é do Rio, site do CIAGA. Você que não é do Rio, você vai lá na DPC, olha o Prepom, vê o dia que vai sair e qual vai ser a modalidade. Se vai ser presencial ou online as inscrições. Nas inscrições, eles pedem documentos específicos. Levem todos os documentos que está pedindo ali no requisito do Prepom. É muito importante. Eles mandam voltar para casa se você não tiver toda a documentação. Fez a documentação, levou para o CIAGA, fez a inscrição, aguarda o dia da prova, treina natação. Geralmente é 10 minutos de flutuação e atravessar a piscina sem encostar nas bordas, mas não tem tempo. Tainá, eu tenho 60 anos, igual a senhora falou aí, eu tenho 60 anos. Será que eu vou conseguir? Você vai conseguir. É só atravessar a piscina, nadando, atravessar a piscina. Não tem tempo, Dênia. Não tem. E flutuação, 10 minutos de flutuação. É só manter. Né? Respondendo a pergunta das mulheres aquaviárias. E aí você fica um período de curso para moço. É de 4 a 5 meses. Para CDM, é de 5 a 6 meses. Né? Para o Azon, é 1 ano que você fica. Então, até o período de curso muda de acordo com o curso. Entendeu? Você não pode... A Marinha Mercante, você não pode botar todo mundo no mesmo pacote. Né, Dani? Cada concurso tem a sua finalidade, cada concurso tem o seu tempo de duração e o seu tempo de embarque. Por exemplo, o meu teve 60 dias. Eu já paguei 60 dias no Cefacmon como moço e 60 dias agora como CDM. Já o pessoal que fez CAC, ELT, que é equiparado à mesma categoria, só que ele é da elétrica e eu sou da mecânica, eles fizeram 3 meses de embarque direto. Entendeu? Então, fez a sua inscrição, se preparou para o TAF, fez a prova e você vai passar. Fez a prova, passou na prova, vai fazer o TAF, a documentação. Tem que ter o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional.
passou em tudo, fez seu período de curso de 4, tem gente que é 4 meses, 5 meses, 1 ano, fez seu período de curso, vai ter o seu primeiro embarque. O pessoal que é Azon, que tem faculdade, é 1 ano de embarque, pode ser 6 meses no ano, 6 meses no outro. O pessoal que é CAAC CDM é 60 dias de embarque. O pessoal que é moço de máquina também é 60 dias. O pessoal que é CAAC ELT, é da elétrica, e tem alguém da elétrica aí, dá um salve aí, é 90 dias de embarque. E esse embarque, gente, não é obrigatoriamente ser remunerado, né, Dênia? Ele não é obrigatoriamente ser remunerado, então não espere receber nada no estágio, né? Saiu do estágio, do seu primeiro embarque, saiu do seu estágio, você vai esperar a sua CI sair do CIAGA. Saindo do CIAGA, você está pronto para ganhar dinheiro. Pronto, saiu do CIAGA, vai para a capitania, está pronto para ganhar dinheiro. Respondendo a pergunta das mulheres na Coviária. Sim, sim. Não, então, você estava falando até do TAF, foi quando eu parei ali, quando o professor entrou, né? A gente botou o professor na live, né? Tipo assim, aí que a gente tava falando, né, da questão da história, né? Tipo assim, aí eu tinha muito amigo, né? E lá é militar, mais assim, né? É muito assim. Nego, tu entra lá, tu não consegue fazer as coisas, tu é pembado. Pembado, tu é ruim, pembado, não sei o quê, aí já fica faminha, não sei o quê. Tem muito isso lá, né? Sendo que, tipo assim, ninguém. Não que eu esteja me vitimizando de forma alguma, mas assim, numa rotina dessa que eu tinha, de chegar, pegar 2 horas, depois mudou para, sei lá, 3 horas de viagem para ir, 3 horas de viagem para voltar, em trânsito, com raiva, estudando pra caramba ali. Como é que você mantém uma rotina de atividade física constante ali, entendeu? Tipo, o que eu fazia? Eu chegava em casa e fazia alguma coisa, fazia flexão. Então era aquele, até meu corpo ele era muito aquele gordinho marcado, sabe? Aquele gordinho que era marcado, assim, porque eu fazia muita flexão e muita assim, atividade assim, né? Não tinha tempo de fazer academia, não tinha tempo de fazer essas coisas, entendeu? Era uma vida bem corrida mesmo. Eu fazia 20 minutos todo dia e eu corria, sei lá, no final de semana, era quando dava, que era a minha folga, né? Então, e aí quando eu cheguei a fazer o TAF, eu não conseguia nem fazer o de corrida nem o de natação. Eu fiz tudo no dia. Meu Deus do céu. Eu não conseguia, porque eu não conseguia. Eu lembro que no dia anterior ao TAF, cara, eu tentei fazer ainda. Eu falei, cara, hoje eu vou. Que é uma doideira também, eu devia ter descansado, né, pra fazer. Mas beleza, aí na época eu tentei fazer, ainda não consegui, cara. Eu não consegui. Eu lembro que quando eu fiz o TAF foi tipo assim, com a mão pra cima, assim, olhando, me leva, meu Deus, porque se eu não me levar pra correr junto, eu não vou correr, não. E aí eu lembro que eu ficava toda hora parando, morto. Eu terminei o TAF faltando 10 segundos pra acabar, o de corrida. Meu Deus do céu. Corrida e natação, eu não sabia nadar. Eu fiz a natação só aqui perto, que eu vi que eu tinha passado. Eu falei, pô, tem que aprender. Aí eu tentei aprender, mas eu tinha muita dificuldade. Até hoje eu tenho, mas agora já sou safo, né? Tipo, no que precisa. Sei nadar agora, mas, né? Sei flutuar, essas coisas. Mas assim, eu não sou bom, não. Entendeu? E aí era muito esse comentário, assim, com relação a isso, sendo que, pô, eu corri muito atrás, entendeu? Eu sabia que eu ia chegar, e que se eu não chegasse, se eu não tinha chegado ainda no que tinha que chegar, que nesse caso era o TAF, né? Eu sabia que se eu focasse naquilo, eu ia conseguir, entendeu? Então fica a dica. Isso é muito importante. Isso aí. Você acreditar que aquilo ali vai dar certo. A gente tá com o público com mais idade do que a gente, Denner. Com idade de 30, 40, 50, 60 anos, né? E aí o pessoal fala, será que eu consigo? Cara, eu falo para vocês, para os 27 que tá vivo agora, vocês conseguem, cara. Se vocês colocarem no seu coração, colocar fé em Deus e fazer tudo certinho, estudar, se preparar para o TAF, cara, não tem quem te pare. Igual o professor falou, o céu é o limite. Entendeu? A gente não, eu e o Denner, a gente não tem fórmula mágica para passar para vocês. Quem veio aqui atrás de fórmula mágica, vocês vão sair sem fórmula mágica. A gente tem aqui para passar para vocês sobre disciplina nas finanças, disciplina no desenvolvimento pessoal, disciplina em saber entender em que você está entrando, como você está entrando, né, para mercante e que rentabilidade aquilo vai te trazer. O Denner começou como jovem aprendiz, ganhando menos que um salário mínimo. Foi promovido. Muito menos. Foi promovido. O salário era tipo 700 e alguma coisa. Tipo líquido. Líquido era 700 e alguma coisa. Aí tinha mais o vale-refeição, alguma coisinha assim. Então, tipo, e nesse meio tempo. Ué?
foi promovido e depois o salário de promovido? Não, aí promovida foi para um salário mínimo porque era o que dava, né? Era o mínimo, mas era. Ah, então, aí nisso, né? Aí nisso, eu tava falando, né? Tipo assim, e aí você tem que conciliar com toda uma rotina ali, entendeu? E aí que eu entro na parte, vou sair um pouquinho do aspecto motivacional, né? Que a gente tá entrando bastante, para a parte de finanças, né? Porque, tipo assim, como eu tava citando até naquele momento ali, que o Aham. mestre, que o mestre entrou na live, né? Que o que aconteceu lá na Eufon, por exemplo, foi uma experiência que eu tive com o endividamento, né? Na época, puxando mais para esse gancho agora. É, eu demorei a receber, todo mundo lá só foi receber em maio, né? O pessoal da iPhone que estiver na live aí, se quiser confirmar essas informações que eu estou dando aqui, pode confirmar aí. A gente só foi receber quando foi em maio, então eu fiquei de janeiro, que eu tinha comprado um enxoval de mais de R$ 3.000 ali, e também grande parte eu comprei no meu Vale Refeição, eu juntei ali, eu fui na Americanas, eu lembro. É porque eu fui na Americanas, eu falei, pô, eu tô com o Vale Refeição, o único lugar que aceita é onde? Aí eu ia lá e caçava o lugar, vinha no negócio. Aí, americana, eu lembro que eu fui na Americana, cara, cheguei cheio de vi lá blusa 100% algodão. Aí era tudo caro também. Aí, tipo, eu peguei a blusa lá, aí eu ia pro negócio da Americana, todo mundo acabou sendo com uma roupinha, com alguma coisa, e eu acabou cheio de ferro, de passar roupa, cheio de coisa. Aí, mas era porque eu ia pagando vale refeição, né? Então, foi um momento ali bem até interessante, assim, né? Legal, né? Na época, de ter vivido, assim, né? De aquele aperto ali. A estratégia do Vale Refeição ali que eu paguei, e aí eu lembro que teve isso tudo, né? E, assim, no fim das contas, quando a Marinha pagou, ela pagou só o salário mínimo, ela não pagou tudo, então eu acabei me endividando, porque eu não tinha de onde tirar. Eu tinha gastado tudo já que eu tinha, e também vida de primeiro ano lá na iPhone também você acaba gastando muito, querendo ou não. Não tem muito jeito assim, você acaba gastando. Né? Toda hora tem que cortar cabelo, toda hora, passar 2-1, senão, né, vinha um cara lá, ficava apertando lá, o cara chato lá. Aí, tipo, pô, nisso você vive isso aí, e aí eu fiquei endividado. E aí eu lembro que muito colega aí, né, muito conhecido aí da iPhone, eu lembro que ficava, tipo assim, pô, vou me endividar aqui, mas quando caiu o soldão eu pago tudo. Nossa, o pensamento é muito ruim. Esse pensamento aí é um dos piores, porque você está contando com o dinheiro que não É, caiu, entendeu? Nunca se conta com o dinheiro que não vai cair. nunca se conta. E também. Eu vejo amigo até hoje, cara, segundo ano aí, ó, comigo. Um moleque vindo com um papinho assim, tipo, e não tô jogando verde pra ninguém, tá, pessoal? Eu vejo, tem colega, às vezes é amigo mesmo, comenta, tá? Mas, tipo assim, vou ganhar muito. Geralmente o pessoal ganha bastante, né, quando se forma, né? Aí vem, eu vou ganhar muito, então eu posso gastar à vontade aqui, aí eu vou pagar baile, vou pagar o Falar baile, vou isso muito. O pessoal tá saindo da live, a gente tem 8 minutos para encerrar a live. Né? O Instagram vai derrubar. Mas eu quero que você fale o quanto é muito. Eu tava falando sobre R$ 700, aí depois você foi para um salário mínimo, e agora o Daniel pode ganhar 20 a 25 mil. Entendeu? Para você tá assustado. Ai, meu Deus, é muito dinheiro e tal. Né? E você vê que a sua realidade, às vezes de CLT, a gente é CLT, tá? O nosso sistema, o nosso regime é CLT, sim. Entendeu? O Daniel saiu de R$ 700 e foi para 25 mil. Daqui a pouco o Daniel vai estar ganhando seus 25 mil. Entendeu? E essa é a realidade do por Daniel. enquanto mil, né? Eu tava falando, por enquanto mil. 25 quando formar, né? Pode se formar mil, É. né? E, cara, o Daniel tem uma consultoria financeira muito bom, acompanho ele, né? Ele teve esse endividamento todo, ele soube sair desse endividamento com excelência, com precisão. Conheci o Daniel empreendendo, né? O Daniel, eu quero falar isso porque a nossa live está acabando, né? Eu Não, mas quero honrar também. a gente abre outra, não tem problema. A gente abre mais uma. Algumas pessoas saíram, meu amigo saiu porque tinha que atracar o barco, o outro saiu, né? Mas teve algumas pessoas que estão saindo. A Han saiu porque teve vai ter uma aula agora às 7h30, né? Eu vou deixar também um número aqui do Mascaro. Quem quiser entrar em contato, dá meu nome, vocês ganham desconto no curso, entendeu? Amigos mesmo que estão empenhados em te ajudar. A gente não está aqui para te vender nada, a gente está aqui para te mostrar a realidade. Né? Sem romantizar nada, sem romantizar a parte de financeira, que a gente não tinha dinheiro para nada, né, Dene? Nem para comprar um açaí, gente. Eu amo açaí, não tinha dinheiro para comprar um açaí.
entendeu? E hoje, graças a Deus, vivo uma vida estável, vou estar se mudando a serviço, a trabalho. E, cara, essa é a minha realidade, é a do Danny e a sua, cara. Daqui a um tempo pode ser a sua. É só você não desistir, né? O Danny vai concluir essa parte do curso de financeiro, que ele acabou se endividando, mas fique ligado com a gente, né? Não deixe de me seguir, não deixe de seguir o Danny. A gente está sempre colocando conteúdo referente a mercante, referente a outros concursos. Carol entrou aí, né? Bem-vinda, Carol. Inclusive nessa parte de finanças aí, para quem tem interesse de conhecer sobre a área, se for tipo só de curiosidade, eu queria que nem seguisse, tá? Mas assim, se for para você conhecer mesmo, ter algum aprendizado, etc., eu tô com um Instagram novo, tô com um canal, Pobre Planejado o nome, né? Bem alusivo aí a situação. Se você quiser procurar no Instagram, eu não vou nem botar aqui, entendeu? Para quem tá assistindo a live e tem interesse de saber, tá? Pobre Planejado o nome do Instagram, do canal, vocês vão ver lá. Mas aí, concluindo, né? Mas a live já vai fechar, né? Você falou, né? Mas aí, vai pra cima, vamos pra cima. Não, então, e aí nisso, aí depois de um tempo ali, eu fiquei uns 2, 3 meses ali até me organizar, sair da dívida e conseguir voltar a juntar dinheiro e tal. Então, e aí quando caiu, e nisso, muitos amigos meus com esses pensamentos que eu falei, quando eu formar eu ganho muito, ou então quando caiu o soldão eu pago, não sei o que, pô, são pensamentos muito genéricos, superficiais e é muito errado, é como contar com ovo no fiofó da galinha, né? Isso aí. Contar, não existe. Então, eu lembro que quando caiu esse soldão, eu já estava completamente estável, já estava juntando dinheiro. E aí, quando caiu o soldão, muitos amigos meus estavam pagando a dívida e tem gente que nem deu para pagar a dívida. Tá? E isso eu tô falando que eu conheço, tá? Não sei se é a maioria, se não é. Eu tô falando que tem alguns amigos meus, né? Que estavam nessa situação. E, assim, eu pude juntar, eu quitei minha autoescola à vista, eu paguei minha autoescola na hora à vista, eu juntei dinheiro para pagar meu visto, pô, semana que vem eu tô viajando para São Paulo aqui para conhecer. Pude ir no show agora. E tipo assim, teve uns amigos que foram comigo. Não tem nada demais no show, não. O show foi o quê? Foi R$ 200. Mas eu tinha uma reserva específica para isso, entendeu? Esse é o ponto. Exatamente. Os meus amigos, um amigo que foi comigo, por exemplo, que é meu irmão aí, né? Não sei se está assistindo, ele, por exemplo, pagou no cartão. Porque ele, pô, cara, não sei como é que eu vou pagar, mas eu vou dar um jeito de ir. Aí eu falei, pô, cara, eu vou quitar aqui no. Eu já tinha minha reservinha guardada aqui, paguei na hora aqui. Então, assim, essa questão do endividamento é uma coisa muito comum, mas eu aconselho que vocês tenham uma visão melhor sobre isso e se quiser aprender sobre isso aí, vá lá no Pobre Planejado. Eu ensino um pouco melhor sobre isso. E quando passar na mercante, cola no Daniel também, porque não é porque você está ganhando bem que você vai sair gastando tudo. Eu tô há 10 meses, Daniel, sem trabalhar. Muitos pensam que eu tô recebendo e tal, eu tô há 10 meses sem trabalhar. Mas eu tô desde 2023, desde novembro de 2022, novembro não, desde janeiro de 2024, quando eu recebi meu primeiro salário, que foi em fevereiro, de janeiro para fevereiro, no finalzinho de janeiro. Eu fui juntando dinheiro, fui encostando, porque eu tinha certeza que quando abrisse CDM eu ia estar com um técnico e eu ia fazer a prova. Eu arrisquei, mas arrisquei consciente. Eu saí do meu emprego, saí da minha empresa e já tinha passado no concurso, saí da minha empresa e apostei, mas eu apostei consciente. Né? Eu me arrisquei, sim, de ter saído da minha empresa, poderia estar lá. Mas eu não ia alcançar o que eu estou alcançando hoje. Então, foram 10 meses sem trabalhar, Daniel. 10 meses me ajustando, 10 meses que foi planejado. Organizações, isso aí. Bastante organização, né, para poder se manter nesse tempo, né? Sim, tudo ajustado, muita, né? Então, graças a Deus, janeiro eu já vou viajar para embarcar. Mas é um período ali que você tem que, como você está em casa, geralmente em casa você gasta mais quando está a bordo. Você ainda não embarcou, mas quando você embarcar, você vai entender que quando você está a bordo, você gasta muito menos. Quando você está em terra, nossa, você gasta pra caramba. Você quer sair, você quer se divertir. Você compra curso. Eu gosto de comprar curso. Compro curso, eu gosto de assistir, de estudar cada vez mais e mais. Então, não é só você entrar na mercante consciente, tá? A Milena aí, Torres, também teve uma boa programação, entrou na mercante. Depois que fazer o estágio e começar a receber, galera,
É aquela regra do 70-30, né? Usa os 70% no essencial, os 30% você investe. Né? Nada de sair gastando tudo, senão você não vai conseguir crescer. Teve um amigo aqui que ele falou que ele é MCB, né? E ele falou, vocês me inspiram, né? Porque eu saí de moço e vim para CDM. Muitos marinheiros falavam para mim, você não vai conseguir, você é muito nova e tudo mais. E eu jogava fora aquilo que eles falavam e seguia e mirava ali. Ele falou que a MCB nada impede dele fazer o ACOM, nada impede dele subir. Você que está me assistindo, nada te impede de subir, não. É só você fazer um planejamento financeiro e esperar que sua empresa te indique. Se a sua empresa não se indicar, você vai para uma melhor que te indique. Né? Assina a consultoria do Daniel, financeira, e começa a se programar para fazer seu curso. Entendeu? Exatamente. Não, perfeito. Eu dou também consultoria, pessoal. Para quem não sabe, eu dou consultoria. Assim, é uma coisa bem básica para quem não está numa situação muito crítica. Quem está num negócio mais crítico aí, a gente tem que fechar realmente um planejamento e tal, fazer algo estratégico. Mas também fica lá no Pobre Planejado. Às vezes eu posto aqui também, mas essa parte fica toda lá no Pobre Planejado mesmo. Enfim, e está tudo dentro desse âmbito, né, de organização financeira que a gente estava falando, né? Você tem que ter bastante responsabilidade com as suas finanças, tem que ter... Pô, não adianta, cara, não adianta... eu dei o exemplo de novo, dou outro exemplo do pessoal do EFON sobre esse pensamento aí de gastar muito e tal, porque vai ganhar muito, essa conversa aí, né? Tipo, não adianta, cara. Se você não é organizado com 1.000, você não vai ser organizado com 20, pô. Não adianta, não vai. Porque é muito fácil, cara. É muito fácil você se endividar. É muito fácil. Tu tá ganhando os teus 20 ali, aí tu vai, já quer financiar uma casa, já vai morar sozinho, aí quer pegar um carro, e não quer pegar um carro econômico, que é o que eu sou zoado lá entre meus amigos lá. Eu falo, vou pegar um carro econômico, cara. Aí ele fala, não, tá maluco, você é pão duro, você é isso, você é aquilo, não sei o que. Eu falei, cara, mas é estratégia, é só no início. Você tá novo, você tem que focar não no conforto, né? Você foca na sua... Né, no que é mais econômico, é rentável, o conforto, ele, né, você vai ver ali também o seu limite também, né, não qualquer coisa, né? Mas, enfim, eu tô falando assim, questão de organização. Se você não é organizado com o meu, não vai ser com 20, não vai ser com 15, não vai ser com 25, pode ter certeza disso. Tanto que você vê aí, pô, vou dar um exemplo aqui meio genérico, né, mas assim, você vê o comandante aí sustentando 3 famílias, sustentando né, uma família em cada porto, aí... 4 famílias. E o padrão de vida, né? Ele vai subir junto com o seu salário e o problema vai aumentar também. Então, de qualquer forma, vai virar uma bola de neve se você não tiver organização com os seus 1.000 e pouco agora. Perguntando. A live caiu com 1 hora, é isso, Tana? Ou não? Mas não caiu? Então, eu tô nessa vida de live tem pouco tempo, né? E quinta-feira tem outra live, né? Quando chegar 1 hora, né? O ideal era parar, né? Mas a gente pode seguir mais 10 minutinhos só para responder a pergunta da galera, né? Então, a maioria das perguntas são para você mesmo aí, sobre né, os técnicos, essas coisas aí, né? Cadê? Isso aí. Vamos responder algumas aqui para o pessoal não... Leandro, consegui sim, estou prova viva. Leandro passou por Cefacimão, gente. Leandro fez o curso lá. Como é a flutuação? Tem o que fazer, né? O que tem que fazer? A flutuação é como se fosse boiar mesmo. Só que você tem que movimentar os seus braços e as suas pernas, né? Para ele ver que você não está com o pé no chão e você se mantém ali. É todo mundo na piscina, gente. É assustador. De cara, você fica assustado, porque é todo mundo junto na piscina. E aí eles fazem às vezes 60 pessoas junto numa piscina. Né? Mas não é um bicho de... Mas não pode boiar não, boiar não, Tana? Tipo, deitar assim? Você pode boiar assim, mas tem que ter muito cuidado, porque depende do examinador, do instrutor. Gente, mas não é o bicho de 7 cabeças. Flutuação não é o bicho de 7 cabeças. Já fiz 2 provas de flutuação e foi ótimo. Entendeu? E boa noite. Depois de passar na prova, quanto tempo demora para chamar para o TAF? Fiel Renan. Renan, muito rápido. Tudo na Mercante é muito rápido. Eles costumam fazer as coisas muito rápidas. Principalmente a documentação. Primeiro você vai levar um atestado, sabe? Um atestado médico para liberar o seu TAF. Entendeu?
Andréia, passei aperto na natação porque não sabia nadar. Fui na raça mesmo. Parabéns para Andréia. Fui também, André. Fui também. Fiquei até, cara, lá durante o curso lá, cara, pô, foi difícil, eu demorei, cara. O pessoal aí, tem um amigo aí, ó, o Basílio, tá aí, né, que é Biro aí aqui, ó, Matheus Basílio. Aqui que ele botou meu ídolo brincando aí. O Basílio, pô, me ajudava, eu ia lá, eu ia em todo mundo, mas é aquilo, eu ia em todo mundo, ele é prova aí. Eu ficava lá no final de semana e aí nego, pô, como assim tu ficar final de semana? Me chamava, é aquilo, né? Nesse processo assim de tanto de finanças como isso aí do TAF, né, que eu falei, um monte de coisa assim que eu acho que vai me né, ser produtivo para minha vida. Muitas vezes eu sou um pouco assim, tem que ser assim para conseguir. E aí, por exemplo, eu ficava lá sábado, cara. Aí, nego maluco, tá doido, como é que tu vai ficar sábado? Sábado, tua licença, mora aqui no Rio, não sei o quê. E aí eu fazia. E aí eu chegava meus amigos lá, principalmente que são residentes, né? Que são, moram em outro estado e que ficavam lá, né? Que são safo na natação. Eu chegava, eles me ajudavam. Eu tinha problema, pô, psicológico com piscina, cara. Eu morria de medo de ficar na piscina, a parte fundo, porque eu não sabia nadar também, né? Acho que era muito por isso, né? Não tinha muito confiança na água. E aí eu ficava lá, cara. Eles ficavam me ensinando, me ajudando e era muito por ali. Mas a Andréia, né, que falou que eu também passei na raça também, cara. E quem tiver com dificuldade aí, com certeza vai conseguir, entendeu? É só não desistir, é só pegar e pronto, entendeu? Vai passar. Mas boiar deitado ou com água no pescoço? Você pode boiar deitado, eu já vi gente boiando deitado, ou com água no pescoço também, você pode boiar. Né? Basicamente, não pode botar o pé no chão, né? Basicamente, não pode botar o pé no chão, só isso, né? Sim, eu vou fazer um vídeo. Eu vou estar falando mais na quinta-feira sobre os cursos. Você que está me assistindo hoje, vou falar mais. A nossa live do Denner é mais focada em desenvolvimento pessoal, em finanças, né? A gente teve a ajuda do nosso professor, né? Professor e amigo. E na quinta-feira eu vou estar falando mais sobre os cursos, né? Perguntaram se CDM tem em particular. Gente, não tem. CDM é um concurso. O que tem em particular é moço de máquina, moço de convés e prataifeiro, cozinheiro. Entendeu? Aí tem em particular. Os cursos são quanto, Tainá? Vai de 16 a 33 mil. E aí você faz o curso no particular, saiu do particular, você tem que fazer uma prova na capitania. Entendeu? Você tem que passar nessa prova, senão você não ganha a sua carteira. Entendeu? Perguntaram aqui também, Denner, se... Tainá, você poderia ter feito o técnico IAD e ter continuado trabalhando. Isso! Eu fiz o técnico IAD e continuei trabalhando. Isso aí, eu continuei trabalhando. Eu tive que parar de trabalhar para fazer o curso no CIAGA, de CDM. Fiquei 6 meses no CIAGA. Né? Teve... Eu tô vendo como foi a flutuação, ele já respondeu. Boa noite. Depois de passar na prova, quanto tempo demora? Já respondeu. Já respondi. Eu boto muita enquete no Instagram. Você que não me segue aí, ó. É a sua oportunidade de tirar suas dúvidas. Ela vive tirando dúvida no Instagram aí, eu sei que os amigos perguntaram aí. Isso é que eu falei de não botar o pé no chão, é assim, a experiência que eu tenho de iPhone, assim, tem um pessoal do iPhone na live aí, ele sabe, assim, a experiência que eu tenho de iPhone lá, né, mas aí eu tô indo pelo que ela tá falando, né, de ser, né, tu pode flutuar, só que não botar o pé no chão, cara, que eu acredito que os caras não vão agarrar, não, né. Os caras não querem provar ninguém, cara, os caras lá só Não prova mesmo, não. provar ninguém, entendeu? Qual unidade você fez no seu curso técnico? Lucas Santos. Lucas Santos, eu fiz na Politécnica, lá em Belém. Lá em Belém. Professor 28 anos marítimo, sou MCB acomodado. Esse professor, 28, ele falou com o professor, né? 28 anos marítimo, ainda sou MCB, sou acomodado. Vocês nos impulsionam. Que bom! Que bom, nessa sabotagem que a gente tão novo, né? A gente conseguiu te cativar. E é esse o nosso objetivo. A gente quer tanto você que quer entrar na mercante, você consiga entrar, e você que está na mercante, você crescer. Né? O objetivo, como o nosso professor falou, o céu é o limite. Andréia, parabéns, já começou o curso de mecânica. Paula sempre está com suas dúvidas.
né? E sempre está sendo tirada. Boa noite, vou fazer 60 anos ainda. Tem oportunidade no mercado? Tânia, tem oportunidade sim no mercado. Né? Fica em paz que tem oportunidade. Se você tiver faculdade, você já pode fazer o Azon quando abrir agora. Né? E tem oportunidade sim. Né, Daniel? Eu conheço comandante com 71 anos, comandante Januca, né? O Pô, Saí também que está aqui, não me deixa mentir. pô, cara, já vi todo tipo de pessoa fazer o Azon, cara. Tipo assim, questão de formação, assim. Eu já vi, né, nutricionista, já vi, né, não sei como é que. Né, eu acho que é assim, é porque eu não conheço muito sobre os cursos em si, né, dessa parte, né. Apesar de eu ser de EFON, essa parte de Prepon que conhece acho melhor você, né. Sim. É, né, a parte do Azon, se eu não me engano, é qualquer faculdade você consegue fazer, né, a, Azon máquina é restrição. então, exatamente, é o Azon Náutica, é isso. O Azon Máquinas ali tem as restrições de engenharia mecânica, elétrica, civil, né? E tem. Pô, tem mais alguns que eu ouvi falar, assim, mas é por alto. E tem muita chance sim, eu não sei o que ela é formada, né? Não sei. É, Vai, pode continuar. não, eu não sei no que ela é formada e tal, mas ela tem 60 anos, é isso que ela falou? Ela é formada em pedagogia. Ah, então, ela pode fazer o de náutica, não é isso? De náutica, isso aí. O Lucas mandou uma pergunta. Para o concurso que a Tainá falou, é em nível médio? Sim, eu fiz em nível médio. Tem MAC também, né? Que é nível fundamental. Mas o nível da prova é nível fundamental. Entendeu? Mas a exigência é o nível. É o nível. Médio, Nível médio. o diploma é nível médio, mas a exigência técnica é o fundamental ali na resolução, né? Não é isso? Tainá, é melhor fizermos um preparatório juntas e uma pessoa sempre em prol de ajudar. Ah, sim. Fiz preparatório com a Vitória. Foi muito bom. A Vitória, né, estava iniciando também seus estudos, né, e eu estava na guerra lá no Emílio, estudei no Emílio. Né? Os primos também, eu te falei, né? Os primos também estudaram lá, né? Meus dois primos passaram para EAN e a minha prima também passou para EAN agora também, os três foram para EAN pelo Emílio, né? O Emílio é Talvez. uma casa que eu sempre gosto de retornar. Só continuando aí, pessoal, né? Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta aí, também fica à vontade. Mas só continuando assim sobre desenvolvimento, né? A Tainá, ela tem um público aí, né? Que é o pessoal que geralmente está focado aí nessas provas, né? É um público que abrange tudo, né? Eu vi que o pessoal falou ali, eu posso ver com 60 anos, então, pô, tá ótimo, né? Graças a Deus a gente pode trazer oportunidade para esse pessoal aí através da informação. Então, assim, eu sei que a maioria dos casos aqui são pessoas, né, muitas vezes que tem que sustentar, tem que trabalhar, tem que. E assim, eu queria dizer que assim, muitas vezes não tem ninguém no teu meio, tua vizinhança é ruim. Desculpa até, não estou jogando direto para ninguém, a vizinhança de ninguém aqui. Mas a vizinhança é complicada, o pessoal não tem muita noção, você não tem muita referência de gente que vai que te impulsione de volta, né? Que te impulsione bastante, que você tenha na vivência ali, que você possa contar dificuldades que você está tendo. Muitas vezes não tem, cara. Infelizmente não tem. Aqui na minha vizinhança tem um moleque aqui que estudou comigo, mas ele é uma raridade. O resto, cara, todo mundo aqui, ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nada da vida, assim, tá buscando aí fazer alguma coisa e não tá buscando crescer, entendeu? Todo mundo, cara, 90% aqui do pessoal aqui de onde eu moro, com todo respeito, né? Porque a gente não sabe a condição de ninguém. Estou falando assim, o pessoal não tem perspectiva de crescimento, cara. Isso que me entristece. Né? Todo mundo aqui é sempre aquele planejamento de sempre, de vir, faço puxadinho na casa da minha mãe. Uma coisa é por necessidade. Uma coisa é por necessidade, outra coisa é porque você não tem perspectiva, tá aí solteiro aí muitas vezes, aí com essa menina ali já faz um puxadinho. Pô, cara, você tem perspectiva, entendeu? Você consegue, entendeu? Você tem como. Por exemplo, aqui eu não vejo ninguém nunca. O pessoal sempre vem perguntar assim, ei, como é que tá na Marinha? Não sei o que, as coisas superficiais, mas ninguém nunca vem me perguntar como é que você vai explicar. Eu lembro que tu chegou a fazer cursinho, não chegou? Tipo, ninguém nunca veio falar comigo disso aí, entendeu? Que era o que eu queria ajudar, entendeu? Eu queria que a pessoa aqui, o moleque que tá, pô, no Natal aqui, os moleques que estavam assim, né, fazendo um monte de besteira aqui na rua, eu queria que o moleque viesse até mim e viesse me perguntar. O pessoal realmente pergunta quando a gente passou já. Por exemplo, eu lembro que eu arrastei, primo meu,
Sempre arrasto ele. Cara, eu sempre incentivei muito a galera a estudar, sempre incentivei muito. Só que como eu não gerava resultado nos meus estudos, eu não passava em nada, então eu não tive autonomia ainda. Depois que eu passei em 1, passei em 2, passei em 3, passei em 4, caramba, que bom! Todo mundo queria saber como aconteceu, como se eu fizesse uma fórmula mágica, né? E aparecesse tudo. Ó, por exemplo, o Marlon aí, esse DAZV é o Marlon, né? Um parceiro meu. Inclusive, um abraço pra ele, pra Laila. É uma mulher que me mandou mensagem. Pô, mano, eu tô trabalhando aqui, eu trabalho com isso aqui, né? Eu estudei com ele. E ele me mandou mensagem e falou, pô, cara, eu não sei estudar matemática. Eu quero a ESA. Eu e a Laila, né? Minha namorada, a gente quer a ESA. Só que a gente não tá conseguindo, a gente quer aprender e tal. E aí, nisso, eu dei uns conselhos para ele. Eu adorava fazer isso, entendeu? Assim como eu faço na consultoria, só que é a parte financeira, eu vinha fazer a consultoria com a pessoa na parte de estudo, que eu queria ajudar, entendeu? Então, pô, eu sempre me via ali, eu via assim, cara, eu via sempre assim, pô, Deus está me dando a oportunidade de estar. Por exemplo, o EFON, cara, eu lembro que eu pedia muito a Deus a oportunidade de estar no EFON justamente para poder ajudar outras pessoas, influenciar de alguma forma na vida das pessoas, entendeu? Então eu queria ter autonomia, porque uma coisa é você ter autonomia sendo uma pessoa normal, que tem o seu trabalho CLT, outra coisa é ser na Marinha, o pessoal tem muito aquela coisa, Marinha, eu não quero tirar isso também. Eu não quero tirar isso também da farda, essa coisa assim, que é realmente muito legal, muito interessante. Mas assim, isso dá uma credibilidade muito grande na hora que você vai fazer um projeto, na hora que você vai botar uma coisa para frente, fala, pô, menino, não é qualquer coisa não sei o quê, entendeu? Tipo assim, eu acho uma besteira no fim das contas, mas é uma coisa que dá credibilidade mesmo. E aí era assim que eu queria. Inclusive, esse mestre que entrou na live, eu conheci fazendo uma ação social, que eu estava querendo fazer há muito tempo, e aí eu conheci lá, né? Eu sou evangélico, mas aí a gente foi na tenda espírita, né, dele, eu não sei como é que funciona, se é dele, eu não lembro agora, mas ele participa lá, né? Ele é ativo lá. E aí a gente fez uma ação lá muito, muito boa, a gente entregou kit lá e tal. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa e que eu consegui usar o que eu queria, entendeu? Ano passado, eu também consegui fazer uma ação ali junto com meus amigos, né? Eu mandei mensagem para meus amigos, pô, vamos fazer uma ação. A gente visitou a casa de idosos ali de branco, aquela coisa toda, uma coisa legal. Então tipo assim, o que eu queria, né, nessa oportunidade era esse tipo de coisa, entendeu? Ajudar as pessoas, entendeu? Só que muitas vezes as pessoas não querem ser ajudadas, entendeu? Como eu te falei, esse exemplo aqui, entendeu? Tem o caso do Marlon que veio, mandou mensagem e tal, mas tem os casos aqui do pessoal que, pô, quer saber de nada, e quer zoar ainda, como se passa ainda quer, Lerdão. O Lerdão que não tá aqui comigo bebendo, né? Igual essa questão da live, né? Às vezes eu já fiz live que bateu 100 pessoas, 200 pessoas, né? Às vezes eu faço live que eu vejo que bate 20, 30, e às vezes quando tem 20, 30, as perguntas são melhores, o público é mais assertivo, né? E você vê que essa questão de as pessoas quererem oscila muito, porque quando as pessoas verem a dificuldade, quando a pessoa olha para mim fardada, olha pro Denner, a pessoa acha que ela vai conseguir assim, ó. E quando a gente mostra a real, e as pessoas vão saindo, as pessoas vão o pessoal se falta nisso aqui, ó. O pessoal quer isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí eu chego com isso aqui, tem um monte de gente, entendeu? Tá até solto aqui, até soltei. Chega que isso aqui tem um monte de gente, mas aí na hora mesmo né, de você perguntar algo mais focado, assim, são 30, são 20, entendeu? São 10, entendeu? E nosso objetivo com a live é esse, é passar o conhecimento. Passar um conhecimento de consciência para você não sair gastando dinheiro alucinadamente, você ganhar um valor e quer gastar 2 vezes mais do que você ganha, né? Isso não é legal. E a gente veio trazer consciência, né, para vocês, né? Isso é muito importante, isso é um conteúdo que vale ouro, né? Se a gente fosse botar um valor, não tem valor o que a gente está fazendo, né? Não tem preço o que a gente está fazendo, né? A gente faz por amor. Exatamente, Então, basicamente isso. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Eu acho que o que eu tinha para falar era isso, né? Eu contei um pouco da minha história. Quero mostrar, a minha ideia era mostrar para o público, né, que está assistindo e que vai assistir depois ela gravada, que você consegue sim conciliar a vida adulta que você tem, né, com responsabilidade, né?
de ter que pagar o aluguel, de ter que pagar a casa e tal, e ainda tem que estudar. Cara, eu vou te falar sobre o concurso, o que eu posso falar, assim, eu não sou especialista em concurso, não é a área que eu quero trabalhar, não me vejo trabalhando com concurso. É, pô, tenho muita dificuldade com matéria ainda, eu vejo lá no EFON que eu tenho que penar muitas vezes muito mais que os meus amigos aí. Tem um monte de gente de EFON aí que sabe, tem que penar 2, 3 vezes mais aí para poder aprender alguma coisa. Mas assim, eu ia lá, cara, muito na porrada mesmo, assim, sabe? De você ir lá no ônibus mesmo e fazer acontecer, entendeu? E como é que faz acontecer? Você tem que ser obcecado, entendeu? Obcecado por aquilo. Ir no Instagram, seu Instagram tem que ser só de coisa de curso mesmo, e YouTube. Só não, tá? Falo só, não é literalmente só, né? Mas tu vai lá e segue um monte de coisa no Instagram. Cara, eu sabia de tudo. Eu lembro que, pô, quando eu fiz um curso presencial, eu não cheguei a fazer o curso presencial, mas eu fiz um projeto que foi um aulão, curso método, inclusive. Ele teve um aulão, teve uma sequência de um mês de aulões e simulados pré-FON. Eu lembro que quando saiu, eu tava tão desesperado com medo de perder a vaga, que eu fui o primeiro, assim, tipo, deu 5 minutos que postou, aí eu mandei mensagem, pelo amor de Deus, me manda o Pix, me manda o Pix. Aí eu entrei, aí o curso, caraca, quem é esse cara? Entendeu? Tipo assim, quem que esse cara tá fazendo? Mas é porque eu tinha medo de perder aquilo ali, porque eu tava trabalhando com a intenção de pagar todos os cursinhos tudo curso que eu fosse fazer, entendeu? Então eu fui ali, aí fiz na hora paguei tudo, tipo, o pessoal, eu não lembro quanto que era, mas não lembro se era 300, 400 reais, se era com crédito, e se era normal, era 200, 180, não lembro agora. Aí eu fiz o Pix e paguei de uma vez, justamente por essa organização que eu falei para vocês. E aí, nisso, cara, pô, eu queria deixar aqui de recado que você pode. Você pode, independente das responsabilidades que são oriundas da vida adulta, entendeu? Que eu sei que muita gente está vivendo, tem muita gente que está aqui, o pessoal de iPhone que eu falei, mas tem um pessoal aqui, né, que está transicionando aí para a fase adulta, né, que é o meu caso, no caso da Tainá também. Tem o pessoal que já é mais velho, né? O pessoal que é mais velho passa pela mesma situação. Então, no fim das contas, pessoal, é saber que tem que conciliar mesmo. A vida adulta é essa loucura, entendeu? Mas que é capaz. Você é capaz, eu consegui passar nesse concurso uma hora. Quando eu cansar de embarcar, se Deus quiser, eu vou me formar. Vou embarcar. Quando eu quiser parar de embarcar, eu vou ter que fazer uma outra coisa, vou ter que pensar em outra coisa. Então, assim, queria deixar claro para vocês que vocês conseguem. Isso aí. E eu também, né? Total motivacional aqui. Eu gosto muito dessa vibe de energizar, né? Eu quero te energizar, eu quero fazer você sentir o que eu tô sentindo, né? Quando ele falou que é alucinado, eu era alucinado. Eu sonhava fazendo questão, entendeu? Então é você chegar a esse nível e mudar de ambiente. Se o teu ambiente não tem pessoas que estudam, muda de ambiente. Vai para uma biblioteca, vai para um lugar, senão você não vai conseguir manter o que a gente está te expondo aqui para vocês. Né? E quero agradecer a presença de cada um aí, com muito carinho, né? Da RAM, da Associação Mulheres, da Associação Mulheres Aquaviárias, né, do Brasil, da Elo, que é presidente da associação, né, comandante Edilene, e você que mandou a sua pergunta, que tem essa orientação, que já seguiu o Denner, né, Denner? O professor que entrou foi brilhante. O professor Júnior, né? Pô, ele é absurdo, né? O cara muito educado, muito simpático, muita gente boa. E também queria deixar aí para quem quer entender sobre finanças aqui, sobre quem está com problemas, tá? Não é que se você já é organizado com as suas finanças, não tem necessidade nenhuma. Eu não quero, inclusive, que você me siga. Eu quero que siga só realmente quem tem dificuldade, quem quer aprender um pouco sobre finanças. Tem meu canal no YouTube, como também tem o Instagram Pobre Planejado. Você vai aprender realmente sobre finanças aí e como sair dessa pindaíba aí e se organizar até ficar estável. Eu não gosto de ajudar, assim, não me vejo muito ajudando o pessoal que já está estável. Eu quero o pessoal que está na pindaíba e está na pedra, né? Desde do desempregado até a pessoa que se organiza mal, que é endividado com cartão de crédito, até, né, essa situação de dívida, né? Então, isso tudo que eu quero ajudar. Aí quem puder se inscrever lá, mandar mensagem lá no Pode Planejar. Professor Júnior aqui, ó, minha tia botou o Instagram aqui do professor Júnior. Professor Júnior também, pode seguir o professor aí, que é gente boa. Entendeu? Me segue lá também, segue o Denner. Finanças é com o Denner. Isso aí.
Bom, eu acho que é isso, né? Porque alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que fechou, Dani. Fechou, Acho que né? a galera Então, deu uma queria... caída, porque tá chovendo bastante, né? Creio Aham. que algumas pessoas já ficaram sem sinal. Mas é É. isso aí. Obrigado pelo convite, cara. Nada Caraca, que deve ter vindo, pô, tá começando aí na área, né? E muito obrigado aí quem participou, tá bom? Eu vou encerrar a live por aqui, mas ela vai ficar salva aí para depois quem quiser assistir de novo um trecho aí, tá bom? E obrigado aí, Deus abençoe e feliz ano novo aí para você, Tainá, e para quem tá assistindo. valeu. Tchau. Até mais. Cara, como é que encerra isso aqui, né? Tirar. Encerrar isso aqui.